Será que João Batista é a reencarnação de Elias? Ao abordarmos Mateus 17:12, estamos nos imergindo em um trecho do Novo Testamento repleto de camadas de significado tanto teológico quanto narrativo. Este versículo se destaca como uma peça-chave, não apenas por seu conteúdo, mas também por sua colocação estratégica nas Escrituras. Ele surge imediatamente após o evento extraordinário da transfiguração de Jesus. Uma cena onde Pedro, Tiago e João testemunham uma manifestação gloriosa de Cristo em comunhão, com duas das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Esta cena da transfiguração, descrita nos primeiros versos do capítulo 17 de Mateus, não é apenas um episódio de esplendor divino. Ela estabelece um contexto rico em simbolismo e significado. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus não é aleatória. Moisés representa a lei, sendo ele quem recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, enquanto Elias, um dos profetas mais poderosos, representa a voz profética do Antigo Testamento. Ao se encontrar com essas duas figuras, Jesus não apenas se coloca em continuidade com a tradição judaica, mas também revela como ele é o ponto de convergência entre a lei e os profetas. Portanto, quando Jesus fala em Mateus 17:12, suas palavras carregam o peso dessa conexão profunda. A revelação de que Elias já veio e o subsequente esclarecimento de que João Batista é esse Elias prometido não é apenas uma declaração isolada, é um elo que liga a missão de Jesus ao propósito contínuo de Deus revelado ao longo de toda a Bíblia. Este versículo, portanto, funciona como uma chave interpretativa, abrindo nossa compreensão para o vasto e integrado plano de redenção divina, uma trama tecida cuidadosamente desde as páginas do Antigo Testamento e que encontra seu ápice e cumprimento em Cristo. A revelação de Jesus em Mateus 17:12, ao afirmar que Elias já veio, ressoa profundamente com a tradição e expectativa judaica enraizada em Malaquias 4, 5, 6. Esta profecia indicava que Elias retornaria como o precursor do Messias, uma figura essencial no advento de uma nova era sob a liderança messiânica. Na tradição judaica, Elias não era apenas um profeta histórico, ele simbolizava a coragem e a fidelidade, servindo como um arauto da restauração divina e da redenção. Este contexto de expectativa amplifica o impacto da declaração de Jesus. Ao identificar João Batista como o Elias que estava destinado a vir, Jesus não apenas surpreende seus ouvintes, mas também tece um elo crucial entre o Antigo e o Novo Testamento. Esta conexão ressalta a fidelidade e a consistência do plano divino de salvação ao longo da história da humanidade. João Batista, conhecido pelo seu forte chamado ao arrependimento e batismo, simboliza o espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Messias de maneira que ecoa a missão do profeta antigo. Ao fazer essa ligação, Jesus revela como as profecias do Antigo Testamento encontram cumprimento e continuidade no Novo Testamento. Essa continuidade profética é fundamental na teologia cristã, pois demonstra que a história da salvação é um plano integrado e unificado, não uma série de eventos desconexos. A vinda de João Batista, cumprindo a função de precursor, não apenas prepara o terreno para a missão de Jesus, mas também reafirma a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, estabelecendo Jesus como a realização final da promessa divina. A segunda parte de Mateus 17:12 nos leva a uma introspecção profunda sobre um tema doloroso, porém fundamental nas narrativas bíblicas: a rejeição e o sofrimento enfrentados pelos profetas de Deus. Elias, uma figura proeminente no Antigo Testamento, e João Batista, no Novo Testamento, são exemplos emblemáticos deste padrão de adversidade. Ambos enfrentaram intensa perseguição e rejeição, não por falhas em suas mensagens ou métodos,
mas precisamente por sua fidelidade inabalável à missão que Deus lhes confiou. Elias, conhecido por seu zelo intransigente por Deus, enfrentou ameaças de morte e isolamento por desafiar a idolatria e corrupção de sua época. Seu ministério foi marcado tanto por vitórias divinas espetaculares quanto por momentos de desespero e fuga diante da oposição brutal. De maneira similar, João Batista, que emergiu no espírito e poder de Elias, pregou uma mensagem de arrependimento e confrontou abertamente a imoralidade, mesmo entre os poderosos como Herodes. Essa coragem profética custou-lhe a liberdade e, eventualmente, a vida. Jesus, ao destacar a experiência de Elias e João, não está meramente recordando histórias do passado, mas está vinculando suas experiências ao seu próprio destino. A ênfase de Jesus sobre o sofrimento e a rejeição dos profetas serve como um prenúncio sombrio de sua própria crucificação. Ele está revelando um padrão recorrente na história da salvação. Os verdadeiros mensageiros de Deus, aqueles que proclamam sua verdade com audácia e fidelidade, frequentemente enfrentam resistência, rejeição e, às vezes, um fim trágico. A declaração de Jesus em Mateus 17:12 transcende uma simples retrospecção sobre figuras proféticas do passado, iluminando de maneira impactante sua própria missão e o sofrimento que ele estava prestes a enfrentar. Esta revelação não é apenas um eco de histórias anteriores, mas uma proclamação poderosa do cumprimento das profecias messiânicas estabelecidas no Antigo Testamento. Ao apontar para a sua própria crucificação, Jesus não somente confirma sua identidade como o Messias prometido, mas também sinaliza a realização final do plano redentor de Deus. A crucificação de Cristo, seguida por sua ressurreição, representa o ápice da revelação divina, um evento que transcende o tempo e o espaço, unindo céu e terra. Na cruz, as promessas de salvação, feitas desde os tempos antigos, encontram sua concretização. A crucificação não é apenas um momento de extrema angústia e sacrifício, é também uma manifestação do amor incondicional de Deus, um ato de graça imensurável que oferece redenção e esperança a toda a humanidade. Além disso, a ressurreição de Jesus é a afirmação final de seu poder sobre a morte e a garantia de uma nova vida. Ela não apenas valida sua missão na terra, mas também assegura a todos os que nele creem a promessa de vida eterna. Este acontecimento é um testemunho da soberania de Deus e do seu plano de restauração para um mundo quebrado pelo pecado. Mateus 17:12 transcende sua função como uma mera narrativa histórica ou peça teológica. Ele emerge como um convite poderoso para uma profunda reflexão sobre o grande arco da história da salvação. Este versículo não apenas narra eventos passados, mas tece um panorama abrangente que liga as promessas e profecias do Antigo Testamento à sua realização e consumação em Cristo no Novo Testamento. Através desta passagem, somos conduzidos a uma apreciação mais rica do sacrifício redentor de Cristo, percebendo-o como o epicentro da história humana e o ponto central de nossa fé. Portanto, a ideia de que João Batista não pode ser a reencarnação de Elias baseia-se em um ponto fundamental. Elias, segundo as Escrituras, nunca experimentou a morte. Nas tradições judaico-cristãs, Elias é frequentemente descrito como tendo sido elevado aos céus em um redemoinho de fogo, um evento que simboliza sua transição direta para o plano espiritual sem passar pelo processo da morte física. Essa peculiaridade na trajetória de Elias cria um argumento teológico significativo contra a possibilidade de sua reencarnação em João, pois a reencarnação, conforme entendida em muitas tradições, implica uma sucessão de morte e renascimento. Portanto,
Sem a experiência da morte, a narrativa da reencarnação de Elias em João parece teologicamente inconsistente dentro desse contexto específico.